Fala pessoal, tudo bem? Conforme combinado, hoje a gente dá início à nossa retrospectiva. E o primeiro tema é gestão de escritório de advocacia. Então hoje você vai ouvir um pupurri dos vários entrevistados que são referência nesse tema, managing partners, sócios e sócias de escritório de advocacia, que vão trazer as visões, as dificuldades, os desafios, a complexidade que é gerir um escritório de advocacia. Quer conferir? Então aperta o play. Quando você tem um escritório e você busca um lugar, um reconhecimento no mercado, o tamanho é documento, né? Então existe aquela coisa de falar, eu tenho 100 advogados, eu cheguei a ter 240 pessoas no meu escritório. Eu sou grande, eu tenho 240 pessoas. Isso não quer dizer nada, porque o que importa, bem da verdade, já que a gente não trabalha no escritório para não ter fins lucrativos, a gente busca resultado, temos contas para pagar e famílias para sustentar, a última linha do balanço é que importa, né? Então, o que nós fizemos em algum momento foi fazer, e isso eu recomendo fortemente a quem está montando o escritório, é não se preocupar com o tamanho e ter sim uma análise gerencial de resultado bastante intensa. Os advogados têm que ser rentáveis, individualmente tem que se pagar, os setores têm que ser rentáveis, o escritório tem que ser rentável. Para isso, os clientes têm que ser rentáveis, os casos dos clientes têm que ser rentáveis, as áreas todas que se juntam no escritório têm que ser rentáveis. Se todas elas forem rentáveis, o resultado final ele é uma alegria, né? E a gente fez esse trabalho com rigor bastante grande em algum momento nesse período, e mudou completamente o rumo do escritório, né? Só que para você poder fazer isso, você tem que estar disposto a tentar renegociar contratos ruins, e se não for por sua renegociação, dispensar clientes que não pagam bem, ou que não permitem você ter um resultado positivo. Igualmente em relação a casos, pessoas, equipes e setores. Há setores da advocacia que tínhamos, para dizer que tínhamos. Quando entramos na análise dos resultados das áreas e víamos que aquela área ela gastava mais do que faturava, portanto ela contribuía negativamente com o resultado, traçou-se um plano para a recuperação, estabeleceu-se um prazo, passado o prazo, o resultado não veio, passar bem. E aí fica a lição, né? Uma área ela só talvez tenha uma chance maior de prosperar quando você tem um dono da área, você tem um sócio responsável pela área, uma expertise da área. Todos nós, sócios do escritório, temos as nossas áreas, todos nós temos mestrado, doutorado, quer dizer, um escritório bastante preocupado com essa qualificação. Porque você vai ter uma área próspera se você tiver os atributos individuais equivalentes ao atributo geral, que é a competência, que é a qualificação, que é a força de trabalho, honestidade, daí por diante, né? Então a gente quando fez esse recorte, mudou completamente. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria feito antes. Já me perguntaram no escritório, numa reunião com os estagiários, o que tira meu sono, né? O que tira meu sono são pessoas, assim. É um negócio de pessoas, a gente precisa alinhar pessoas, a gente precisa trazer os valores da nossa cultura para as pessoas, a gente precisa ajustar, às vezes, as coisas como elas estão acontecendo em determinadas situações. Então, é um negócio intensivo de pessoas e de gerir pessoas. Então, como a gente faz tudo isso agora, implementando tecnologia dentro do escritório e trazendo a estratégia que a gente tem para nos diferenciar dos nossos concorrentes no grupo que a gente está, acho que é o desafio do segundo mandato e que a gente está agora buscando executar. É muito interessante ter a sua visão, né? Porque, enfim, um escritório de advocacia ele é formado por pessoas, como você bem colocou, tem seus desafios, né? Você falou do mercado americano, que é um mercado muito mais maduro, e a gente ainda está tentando amadurecer, e estamos, né? Mas tem um longo caminho pela frente, então existem muitos desafios, né? E quando você senta numa cadeira como essa, né, de CEO, sendo que você não é preparado para isso, claro que você teve a faculdade de administração, algumas experiências importantes que certamente te ajudaram, né? Mas você tem que ir aprendendo. E como é que você vai aprendendo? Fazendo, arriscando, testando e usando pessoas que são da sua confiança e que já vivenciaram isso. Então, é muito importante você trazer isso. Da mesma maneira que quando eu comecei a surfar, não havia escolinhas de surf,
né? Eu pegava a prancha, ia lá, eu tinha um primo que fazia prancha, me deu de presente, me ajudou bastante no início, mas não tinha uma escola de surf. Como hoje, tem 500 escolinhas de surf, qualquer praia do litoral que você vá, tem várias escolinhas de surf que você pode aprender. Então, assim, da mesma maneira que na minha época, quando eu virei sócio, não havia uma trilha ou um programa para aprimorar ou para te dizer o que você teria que fazer a partir dali, eu acho que é um reconhecimento de que o mundo se tornou mais complexo, o ambiente jurídico se tornou mais competitivo, o advogado ele tem uma necessidade de habilidades mais diferenciadas e mais diversas, né, e mais claramente definidas do que havia na minha época também, era uma coisa mais natural. Então, reconhecendo essa mudança, né, da indústria, foi que nós, primeiro, criamos o BMA Educação, que é esse projeto que quase como se fosse um MBA corporativo, onde a gente treina todos os nossos associados em matemática financeira, avaliação de empresas, contabilidade, oratória, visual law e várias outras habilidades que não são ensinadas na faculdade de Direito e que são necessárias para a formação de um advogado completo. Depois que o advogado sênior vira sócio, ele entra então num programa de desenvolvimento de sócios, e aí é muito feito internamente, quer dizer, a ideia é pegar a experiência dos próprios sócios do escritório, então nós dividimos as competências de acordo com o perfil de um ou outro sócio e usamos eles como mentores para ajudar esses sócios a navegarem nessa nova etapa da carreira deles, onde há muita expectativa por parte deles e muitos desafios também colocados não só internamente, mas pela própria indústria jurídica em geral. Sem dúvida, e quanto mais ferramenta você dá, melhor. Aí depende deles, né? Então, você está fornecendo a ferramenta, vai depender da pessoa como ela vai usar. E isso é muito legal. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é a questão do sócio lateral, que é uma equação dificílima, né? Porque a gente fez muito esse trabalho na Sapiro, né, de movimentação de sócios laterais, e você tem que olhar no detalhe para fazer dar certo. Por quê? Porque você tem que colocar alguém, não é só o cara que fatura. É o cara que fatura, mas que tem o DNA, exatamente, né? Que tem a fit, o matching perfeito. Com a cultura. E vocês fizeram várias movimentações laterais, a grande maioria delas de muito sucesso. Qual que é a equação, né? Tem uma metodologia? Tem algum segredo para fazer dar certo? Eu acho que não é propriamente uma metodologia, mas eu acho que o que ajudou muito a adaptação dos sócios laterais, a integração dos sócios laterais na cultura do escritório, eu acho que, assim, grande maioria, com muita rapidez e de uma forma plena, foi o fato deles terem vindo, quase que na sua totalidade, sozinhos e não necessariamente com suas próprias equipes. Então, isso fez com que o profissional se inserisse no nosso universo e ele teria que trabalhar com os associados, ele teria que trabalhar com os outros sócios. Ele não teria muita alternativa que não se inserir na cultura, né? Eu acho que isso ajudou. Eu, sinceramente, acho que isso ajudou. Claro que você um dia pode chamar um dos sócios laterais e pedir o testemunho deles, mas eu diria para você que, na perspectiva do escritório, eu acho que foi riquíssimo. Desafiador, é verdade. Quando você traz alguém que muitas vezes trabalhou muitos anos numa outra estrutura, você tem sempre o desafio de adaptação. Mas eu acho que foi isto que nos permitiu chegar onde a gente chegou hoje. Porque a gente conseguiu, num tempo curto, trazer excelentes profissionais, excepcionais profissionais, que nos permitiram nos tornar uma full service, né? Cobrir todas as áreas do direito empresarial. Muito provavelmente nós não teríamos condição de fazer isso organicamente, né? A gente até gosta de fazer organicamente, de dar oportunidade, de formar os profissionais dentro do escritório, mas o timing não nos permitiria, né? Então, eu acho que talvez tenha sido das ferramentas mais importantes para fazer com que o escritório tivesse chegado onde chegou. Mas acho que não tem fórmula, não. Acho que não tem segredo. Eu acho que a gente tem que fazer de uma forma cuidadosa, né? Sempre conversamos muito, sempre quisemos entender onde a pessoa estava inserida, qual era o retrospecto dela profissional, fazíamos uma avaliação de matching de cultura, sem dúvida nenhuma, e felizmente a gente acertou mais do que a gente errou. Os advogados, assim, a advocacia virou um pouco empresarial. Então você tem escritórios de 50, de 100, até de 600 advogados, hoje você tem no Brasil, não é? Então virou uma advocacia, quer dizer, houve um certo vou usar um neologismo, um certo empresariamento da própria
da própria advocacia, né? Eu, por exemplo, não tenho esse hábito. Eu tenho meu escritório aqui, dou pareceres, muitas vezes eu não tenho advogados no escritório, eu faço parcerias jurídicas, né? Muitas vezes vem a área eleitoral, a área tributária, eu tenho parceiros nessa área. Dou pareceres aqui, e muitas vezes os colegas advogados vêm me pedir para examinar os memoriais que são apresentáveis ao STJ, ao Supremo Tribunal, não é? Ao fundamento de que eu poderia dar palpites em relação ao memorial e, naturalmente, assinar com os colegas. Isso tenho feito com muita frequência, mas mudou muito. Entre 1968, ou melhor dizendo, um pouco mais, 1970 e poucos e hoje, mudou enormemente os critérios para a advocacia, né? Não, sem dúvida. E o senhor trouxe um tema que é bastante polêmico, que é essa parte de uma advocacia mais empresarial e que gera bastante polêmica por conta da tal da mercantilização, né? Que, não, pelo amor de Deus, a advocacia não é mercantil. Como é que o senhor enxerga isso, né? Porque tem muita gente que fala que é uma prestação de serviço tal como qualquer outra. Mas eu vejo que esses escritórios que se tornam empresas, digamos assim, o que eles fazem? Eles têm advogados para as várias áreas. Tem advogados para a área penal, a área trabalhista, a área tributária, a área eleitoral, penal, civil, família, as mais variadas especializações, né? Eu acho que até é uma coisa útil, confesso que acho uma coisa útil, não é? Eu acho que os escritórios têm essa capacidade, tem alguém que coordena, evidentemente, e este que coordena, ou os que coordenam, tem que ter, naturalmente, sabedoria em todas essas áreas, né? Para acompanhar. A maior função do comitê executivo, na minha visão, é manter a cultura do escritório, né? A gente ouve essas frases que a cultura come a estratégia no café da manhã. E é verdade. Se você não tem a cultura do escritório, e tudo bem não ter a cultura do escritório, você não deve ficar no escritório. A cultura vai atrair e vai repelir na mesma medida. E acho que a pior coisa que a gente pode ter dentro do escritório são pessoas que não acreditam na cultura do escritório e ficam ali lutando contra. Que é diferente de você trazer um ponto que você não concorda, né? Mas é que realmente você não se identifica. E eu falo abertamente para os associados, para os sócios, está muito ruim, sai. O mercado está cheio de oportunidade. Então acho que essa reflexão da cultura é muito importante. A gente trabalhou a marca também, né? E aí, Sapiro, como um bastidor, né? A gente trabalhou a marca e aí a gente contratou a Interbrands e ela tinha 2 modelos de marca para apresentar para a gente. E aí teve uma reunião com os sócios onde os 2 modelos foram apresentados. E aí o modelo que prevaleceu, que inclusive é aqui codificado na camiseta, que é o branco e preto, essa tendência de sair das cores, foi unânime na hora. Assim, as pessoas ficaram quietas, né? E eu lembro na hora de todo mundo falar, uau! E foi um trabalho do comitê executivo, a gente já tinha visto previamente, já tinha a nossa própria preferência e levou para os sócios para uma votação, né? E ganhou de forma unânime. E acho que a marca, Sapiro, conversa muito aí com o mercado internacional, a gente refletiu o que tem de mais tendência, né, para ficar uma marca internacional, que é um dos pilares aí da estratégia. Então esse foi um momento de bastidor muito legal. Outro momento que eu adorei, né, participar, a gente estava ali na Vila Olímpia, na Funchal, pós-pandemia, e era um momento de redesenhar o escritório. A gente precisava ou reformar onde a gente estava ou mudar. E aí a gente decidiu, vamos mudar. Isso foi um trabalho encampado pelo comitê executivo. E aí a gente desenhou o que seria esse escritório pós-pandemia, né? E acabou com salas, né? Os sócios não têm sala fixa, um modelo de open space. E eu me lembro de quando você trazia esse conceito para sócios que estavam há mais tempo no business. Não, mas eu não vou ter minha sala, eu não vou ter meu porta-retrato, eu não vou ter meus livros. E aí na época o Joaquim, né, que estava na função, ele falava, você ficou 3 anos na pandemia sem ter o porta-retrato, sem ter o livro, não sei para onde você vai mandar o livro, manda para casa da avó, para casa da tia, mas a gente vai para esse modelo. E Sapiro, depois que você desenha e vem implementado, você vê como você acerta muitas vezes, né? Espero, na decisão, de ver como o escritório mudou com trazer um andar muito maior, onde as pessoas convivem, onde você senta junto com o sócio de tributário num dia, do societário no outro dia, do trabalhista no outro dia, você conecta, você entende quem são os clientes, versus um modelo onde eu ficava trancado numa salinha dentro do concorrencial, sempre olhando para a Joyce no mesmo lado. Acho até que falar em mercado de advocacia, né, é uma locução, né, muito pouco usual naquela época, né?
O cliente ia ao advogado. Isso era assim na França, na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos avançaram muito na ideia de mercado, de marketing jurídico, né? Do advogado sair da sua mesa de trabalho e conquistar a clientela. Mas isso começou no Brasil, com a americanização. Os escritórios que tinham 20, 30 advogados passaram a ter 50, 100 advogados, 200, 400, 500. Nós chegamos a ter 1.000 advogados no escritório, né? Hoje nós reduzimos um pouquinho com a pandemia, né? O nosso headcount ficou melhor ajustado. Nós estamos aí na faixa de 700, 800 advogados na firma, o que é uma grande empresa para o padrão brasileiro, né? E eu observo também que essa americanização da advocacia fez, e eu tive essa percepção desde cedo, e depois os meus sócios me ajudaram muito, e o meu filho, que você conhece, que hoje é o CEO do escritório, é o meu chefe, inclusive, nós tivemos a percepção de que a advocacia de empresa exigia empresa de advocacia. Nós tínhamos que ter as mesmas estruturas dos nossos clientes para poder atendê-los bem. Nós tínhamos que ter contabilidade interna, nós tínhamos que ter uma área de marketing, uma área de recursos humanos, uma área de novos negócios, uma área internacional, né? Além dos comitês temáticos, né? Tributário, meio ambiente, trabalhista, né? Regulatório, compliance, enfim, né? Civil, contencioso estratégico, contencioso de escala, enfim, tudo aquilo que compõe o grande cardápio, né, da advocacia, de um grande escritório de advocacia. Então, além de tudo isso, e excelência de pessoas, de grandes profissionais, faço um parênteses, a maioria formado na nossa casa, nós sempre fomos formadores de colegas, de valores. Só vamos ao mercado recrutar, o que a gente chama de recrutamento colateral, quando nós precisamos, ou de uma expertise que nós não temos, ou na suficiência que precisamos, ou quando nós temos áreas que nós não tínhamos. Eu vou dar um exemplo a você. Quando abrimos a área criminal no escritório, ou a área de propriedade intelectual, há 20 anos atrás aí, nós fomos ao mercado, porque nós não tínhamos um corpo de estagiários ou de jovens advogados para colocar no trilho da nossa carreira interna do escritório. Aí nós vamos ao mercado, né, que você conhece melhor do que ninguém. Mas fora isso, nós formamos os nossos profissionais. Então, feita essa interrupção, eu digo a você, essa americanização levou essas estruturas empresariais que nós temos hoje, e que estão em todo o Brasil, né? E que nós, com a graça de Deus, somos muito vitoriosos. Nós tivemos 2 projetos muito singulares, que muitos concorrentes nossos, e excelentes concorrentes, né, não trilharam. Nós fizemos uma federalização do escritório. Foi um projeto pensado, que começou aí há 30 e poucos anos atrás. Nós tivemos a percepção, eu pessoalmente até, se você me permite dizer, eu fui muito responsável por esse projeto. Eu percebi que o progresso, né, o desenvolvimento, né, ele ia sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, né, eventualmente Minas Gerais, né, ou Paraná, Rio Grande do Sul, mas sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro. Que o Brasil era muito grande, né, um território continental, e que os nossos clientes poderiam ter negócios, né, fora do eixo Rio-São Paulo, e que o investidor estrangeiro também poderia estar indo para o Nordeste, para a região Norte, para o Centro-Oeste, essa coisa toda. Esse projeto poderia não ter dado certo. Primeiro porque ele exige muita coragem e ousadia empresarial. Investimento. Você não abre um escritório como um exercício de diletantismo empresarial. Isso não existe, né? Você abre o escritório porque você acredita naquele mercado, porque você já tem alguma demanda, essa demanda vai se encorpando, então, em vez de você usar escritórios representantes, correspondentes, como se diz, você abre a sua estrutura própria. E nós optamos por estruturas próprias. Nós abrimos em todo o Nordeste brasileiro, todos os estados do Nordeste brasileiro. Abrimos na região Norte, fomos o primeiro escritório a abrir, em Belém e depois Manaus. Região Sul, é claro, que é uma região muito próxima do eixo Rio-São Paulo, né? Centro-Oeste, né?
E hoje o escritório tem essa massa institucional, essa grandeza institucional, muito por causa desse projeto. Agora, tivemos uma sabedoria, eu diria até que foi uma iluminação quase divina que nós tivemos. Nós não mandamos ninguém do eixo Rio-São Paulo para nenhum dos nossos escritórios do Nordeste. Nós recrutamos sócios locais, advogados locais, pessoal de apoio técnico e administrativo local. Por que isso? Isso é respeitar a cultura e o regionalismo brasileiro. Alguns escritórios, né, que eu não quero citar nomes, que as experiências são diversas e todas são respeitáveis, mandaram advogados do Rio e de São Paulo para o Nordeste do Brasil, né, para o Sul do país. Né? E eu acho isso um erro. Você tem ótimas faculdades de direito em todas essas regiões, você tem ótimos advogados, pessoal de apoio administrativo, então você tem que respeitar a cultura local. Até porque isso é uma prova de sabedoria, da boa percepção. Eles conhecem os juízes, eles conhecem os prefeitos, conhecem os governadores, eles estudaram juntos, fizeram faculdade lá, conhecem os professores de direito, alguns são professores, inclusive, nas respectivas faculdades de direito, das universidades federais, né, ou universidades privadas em cada estado da federação. Né? Então nós fomos muito felizes, porque encontramos sócios admiráveis, companheiros de trabalho que se tornaram companheiros de vida, que depois vieram ou para o Rio, ou para São Paulo, ou para o nosso comitê executivo, e que estão no corpo dirigente da firma, né? No Ceará, em Pernambuco, Alagoas, Maranhão, Amazonas, Pará, né? E no sul do país, na região centro-oeste. Né? Então, é uma firma que ela é nacional, mas com face local. Compreende? Então isso cria aí uma empatia muito grande, uma bem-querência muito grande, né? Porque você não chega como conquistador, você não chega de nariz em pé do eixo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Para conquistar o Brasil. Pelo contrário, você cria, né? Como os romanos faziam, né? Os romanos saíam da Via Ápia, né? Para conquistar os mundos, conquistar territórios. Nós não. Nós nos inserimos no território, pedimos licença para entrar no território e tivemos a mesma língua deles, a mesma compreensão da geografia, da cultura, da formação jurídica, das ambições empresariais locais, né? Da concorrência com o sudeste do país. Tivemos essa compreensão. Então nós somos aliados deles, somos parceiros deles. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima! Este podcast foi editado por Felipe Mux.